Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, hoje nós vamos começar uma sequência de aulas em que nós vamos começar a estudar aritmética digital. Vocês vão ver que nessas aulas vocês vão aprender como que vocês conseguem fazer operações matemáticas que podem ser operações aritméticas, mas podem também ser operações lógicas, usando os circuitos lógicos. Tá? Junto com os contadores, junto com os registradores, com os multiplexadores, com os decodificadores e todos esses circuitos que a gente já viu, nós vamos aqui completando o nosso arsenal de circuitos necessários para a gente conseguir construir um computador. Tá certo? Então é uma aula bastante importante, mas nós vamos ter várias aulas que vão abordar esse tema de uma maneira subsequente. Tá certo? Legal. Bom, gente, o tópico específico de hoje é números com sinal. Veja, se nós estamos falando em fazer contas, realizar operações matemáticas com números, dá para você viver um certo tempo sem trabalhar com números negativos, tá certo? Se a gente só fizer soma, por exemplo, a gente faz soma de números positivos com números positivos, nós vamos ter números positivos. Né? Mas o que acontece de fato? Né? De fato, a gente vai precisar de encontrar alguma forma para representar esses números binários negativos. Tá? Por que a gente precisa desses números binários negativos? A gente não pode só colocar um menos ali na frente do número? É verdade, essa seria uma possibilidade. A gente poderia estar só colocando um mais e um menos na frente do número binário e trabalhar com ele dessa maneira. Entretanto, vocês já pararam para pensar como é que a gente coloca um mais ou um menos dentro do computador? Não vai funcionar, né? Tem que ter algum outro tipo de codificação. Né? Por quê? Porque os nossos circuitos lógicos eles só têm flip-flops lá dentro. E os flip-flops só são capazes de guardar zeros e uns. Bom, vamos tentar encontrar uma maneira, então, de conciliar isso e criar um tipo de número negativo que possa ser apropriado para as operações matemáticas que a gente quer fazer. Tá? Vocês vão ver que, apesar da gente falar das 4 operações, né, soma, subtração, multiplicação e divisão, na prática, o computador só faz uma coisa: soma. Só que vocês vão ver que é possível você transformar subtrações, multiplicação e divisão em certos tipos de somas bem específicas, tá certo? A subtração ela vai poder ser realizada assim que a gente tiver um número com sinal, não é? Se a gente tivesse, por exemplo, um número que transformasse o número 3 em menos 3, era só somar 3 com menos 3, que isso é a mesma coisa de fazer 3 menos 3. Tá certo? A gente implementa a operação de subtração dessa maneira. Né? Nós vamos ver também que a multiplicação pode ser vista como um conjunto de somas, mas nós vamos ver isso mais no final da aula, e que a divisão pode ser também um conjunto de subtrações. Tá certo? Mas a pergunta que fica aqui para a gente nesse momento: como que a gente vai representar um número n com sinal? Vocês vão ver que ao longo da história dos circuitos lógicos, várias ideias foram surgindo e as pessoas foram se utilizando de vários mecanismos de codificação de acordo com as facilidades que esses mecanismos ofereciam para a gente. Tá certo?
Nós aqui vamos ver alguns desses mecanismos, não vamos ver todos não, tá? Vamos ver só aqueles que são mais importantes e que historicamente eles acabaram sendo relevantes aí para a gente chegar na situação que estamos hoje, tá? Esses três mecanismos que nós vamos ver e vamos analisar são sinal e magnitude, complemento de 1 e complemento de 2, certo? E vocês vão ver que esses três tipos de representação, eles só diferem na maneira em que a gente codifica os números negativos. Em todas elas, os números positivos eles são escritos exatamente da mesma maneira, mas os números negativos vão ser diferentes em cada um desses mecanismos de representação. Tá certo? Vamos tentar começar pelo que é mais óbvio, né? Vamos tentar começar pelo sinal e magnitude. Ora, a gente mesmo aqui já tinha sugerido, não é? Vamos usar mais e menos. Mas como não temos mais e menos, por que não usamos 0 e 1 como mais e menos? Não é? E, de fato, é exatamente isso que essa proposta do sinal e magnitude faz. Você acrescentaria um bit a mais no número que está guardado, ou, alternativamente, diminuiria um bit para reservar o primeiro bit para guardar o sinal, e aí se adota essa convenção. Se esse número for 0, é porque é um número positivo. Se for 1, é porque é um número negativo. Então, nós dizemos que nessa codificação de sinal e magnitude, o primeiro bit do número vai representar o sinal. E todos os bits restantes vão representar a magnitude do número que a gente está querendo armazenar. Tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem como isso funciona, né? Vamos pegar primeiro o número positivo, porque a gente já falou que o número positivo é igual em todas elas e é igualzinho aos números binários tradicionais, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, aqui o número 6, tá? Particularmente nesse exemplo, vamos pegar o número 6 com 6 bits, tá certo? Poderia ser com 8 bits, com quantos bits a gente quisesse colocar, tá certo? Como é que a gente representa o mais 6, o 6 positivo? Simplesmente acrescentando um 0 de sinal no primeiro bit, tá certo? E se eu quiser representar menos 6? A gente só põe o 1 na frente do número 6. Aí você olha, você simplesmente vai tratar o primeiro dígito do número como se fosse um mais ou um menos de uma conta decimal, onde a gente coloca mais e menos para poder representar os números positivos e os números negativos. Tá certo? Então, vocês vão de concordar que é uma maneira simples, prática, fácil da gente bater o olho e saber que menos 6 é o inverso de 6, porque só tem ali, a única diferença entre eles é o primeiro bit. Parece que conseguimos resolver o problema. Será que está resolvido? Vamos tentar fazer essa soma aqui, né? Mais 6 com menos 6. Quanto que tem que dar mais 6 com menos 6? Tem que dar 0. Mas vamos somar ali, vamos ver o que acontece. 0 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, vai 1, 1 com 1 dá 0, com 1 vai 1, opa, tem um 1 ali no meio. Bom, se a gente seguir nessa representação dessa soma aqui, nós vamos ver que ele vai dar esse número aqui muito esquisito, que não tem nada a ver com 0. Tá? Então, se por um lado o sinal e magnitude ele permite muito facilmente a gente representar um número negativo de uma maneira relativamente adequada, nós vamos ver que quando a gente quer fazer operações matemáticas com sinal e magnitude, não dá para fazer soma do jeito que a gente está acostumado a fazer, tá certo? Eu teria que
fazer de uma maneira diferente. E tudo que é diferente começa a causar problema, tá certo? Então a gente vai ver que, assim, apesar do sinal e magnitude ser uma ideia muito boa, ser um mecanismo relativamente simples de implementar, ele tem esse problema operacional, que a gente não vai conseguir fazer soma com ele do mesmo jeito que a gente faz soma com números binários tradicionais, tá certo? Com números binários positivos, tá? Bom, vamos então adotar uma coisa um pouquinho diferente. Vamos adotar o complemento, né? O que é o complemento? Complemento, você simplesmente inverte todos os bits do número, tá certo? Então a gente vê ali, olha, que no número mais 6, a gente inverte cada um dos bits que tem lá de 0 vira 1, tá certo? E aí a gente vai ter esse complemento. Mas nós vamos ver que existem dois tipos de complemento. Esse complemento aqui, que é o complemento simples, ele acabou ganhando o nome histórico de complemento de 1. Tá? Por que é complemento de 1? Eu não sei dizer exatamente para vocês. Eu sei que tem o complemento de 2. Então, o complemento de 1 é diferente do complemento de 2. Tá certo? Mas, por enquanto, esse aqui é só um candidato. Vamos ver o que ele faz de fato. Vamos tentar fazer aquela soma que a gente tentou fazer lá no sinal e magnitude e que não funcionou adequadamente. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só que interessante. Se a gente somar, olha, porque um é o contrário do outro, olha só. A gente tem um número aqui que, se esse número não é zero, poderia ser. Vocês concordam comigo? Porque ele tem toda a cara de zero, não é? Bem diferente lá do sinal e magnitude, que aquilo lá era um número que não tinha nada a ver com zero. Mas aqui, até que dá para passar, tá certo? Até que dá para passar, não é? Então, podemos aceitar que esse complemento de 1, em princípio, funciona. Será que funciona, gente? Olha, nós fizemos um teste até aqui, que é esse teste de somar 6 com menos 6. E obtivemos uma coisa aqui que se parece com zero, embora um zero meio diferente, né? Mas e se a gente tentasse somar outros números? Vamos ver o exemplo, né? Mais 2, vocês já estão acostumados, 0, 0, 0, 0, 1, 0. O menos 1 vai ser o quê? Vai ser o 1, que seria 0, 0, 0, 0, 1, invertido. Então vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Tá certo? Então temos aqui a representação em complemento de 1 do número 2 e a representação em complemento de 1 do número menos 1. Vamos somar esses dois números. Quanto que teria que dar isso aqui? Mais 2 menos 1 teria que dar 1. Tá certo? Mas já dá para bater o olho ali e ver que vai ter algum tipo de problema aqui, né? A hora que a gente somar esse negócio, na verdade, saiu isso aqui. Isso aqui não é exatamente um 1. Então, isso significa que aquele número zero estranho que apareceu lá naquela conta anterior, ele realmente é estranho, não é? Mas, por outro lado, ao contrário do que acontece lá no sinal e magnitude, isso aqui não é uma maneira tão impossível da gente conviver. Porque se a gente pegar essa soma e agora a gente acrescentar uns detalhezinhos operacionais, né? Que detalhezinhos operacionais são esses? Basicamente, a gente esquece aquele 1 que está lá do lado esquerdo, porque ele caiu para fora, tá certo? E a gente resolve somar mais 1 no resultado aqui. Por quê? Porque funciona. Se a gente fizer isso em todas as somas
que tenham ou que tenham um número negativo, a gente vai ver que ele vai funcionar, tá certo? Não sei dizer se no caso de 2 números negativos vai funcionar. A gente precisaria fazer um teste para poder verificar. Deixo aí como uma tarefa para vocês verificar, tá certo? Mas o fato é que se a gente fizer isso, em princípio a gente vai obter aqui o número 1 e isso poderia funcionar, tá certo? Mas também tá com um jeitão de gambiarra, não tá? O sinal e magnitude não dava nem para falar. Esse complemento de 1 parece ser legal, mas tem que ficar cortando coisa ali, somando 1, uma coisa meio estranha, né? Nós vamos ver, e a gente fica sem saber direito, né, se qualquer tipo de soma funciona, se eu somar 2 negativos, será que funciona? Eu sei que se for um positivo e um negativo, funciona, mas e se forem 2 negativos? Aí eu somo 2 números 1, fica uma coisa tão confusa que a gente também vai ficar meio cismado com essa numeração em complemento de 1. Mas, por outro lado, a gente percebeu que aquela ideia de você inverter e depois somar mais 1, ela é interessante, porque aparentemente ela corrige algumas coisas que faz o complemento de 1 funcionar, tá certo? E se é assim, né, como que ficaria a faixa de contagem do complemento de 1? Se eu tiver n bits, nós vamos poder representar valores que estão entre menos 2n menos 1, e 2n menos 1, mais 1, menos 1. Certo? Então, é o mais 2 elevado a n menos 1 menos 1 e menos 2 elevado a n menos 1 menos 1. Tá certo? Então, parece confuso, mas vamos ver o exemplo aqui quando a gente tem 3 bits. Tá certo? Nós podemos ter, então, os números que estão contando aqui de menos 3 até 3. Tá certo? Ó, o menos 3 vai ficar 100, o menos 2 vai ficar 101, o menos 1 vai ficar 110 e o menos 0 vai ficar 111. Menos 0, gente. Menos 0 mais 0. Isso aqui não está legal. Tem vantagens. Primeiro, o sistema é simétrico. Então, eu vou ter o positivo e o negativo, os meus limites ficam mais ou menos parecidos. Mas o 0 possui 2 representações. E aquela operação de negação, ela vai precisar de um mais 1 para corrigir se os sinais são diferentes. Tá? Então, também não é legal. Para nossa sorte, existe um terceiro mecanismo de representação que é chamado de complemento de 2. E vocês vão ver que, ao contrário do sinal e magnitude, e apesar das idiosincrasias do complemento de 1, o complemento de 2 tem uma série de vantagens. Não é perfeito, tá, gente? Vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uns pequenos detalhezinhos aí para fazer ele funcionar adequadamente. Mas, na maior parte das vezes, as contas de adição e de subtração vão funcionar adequadamente se a gente aplicar esse mecanismo de codificação de complemento de 2. Tá certo? Vocês vão ver que o começo é mais ou menos igual a quase todos os outros, né? O bit de sinal vai ser aquele bit mais à esquerda, então se o primeiro bit for 0 é um número positivo, se for 1 é um número negativo. Nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos trocar todos os zeros por uns e os uns por zeros. E depois que a gente fizer isso, a gente soma 1. Por isso que chama complemento de 2. Tá certo? Porque você está somando 1 a mais.
Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Né? Ó, eu tenho aqui o mais 6, aí eu quero representar o menos 6. Isso aqui ainda não é o complemento de 2, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente primeiro inverte todos os bits. Então, onde está 0, vira 1. Onde está 1, vira 0. Tá certo? Invertemos todos os bits. E aí a gente soma 1. Tá certo? Aí a gente soma 1. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Nós vamos ficar com 1, 0. Tá certo? Em vez de 0, 1 aqui, ficaria 1, 0. Vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, que vai representar o número menos 6. Tá certo? A vantagem disso é que agora, se eu somar mais 6 com menos 6, eu vou obter a 0, aquele 0 que a gente está acostumado. Não é aquela história de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. É 0, 0, 0 de verdade. Tá certo? Então, se a gente fizer essa soma, vai funcionar. E vocês vão ver, né, que se a gente fizer também a soma com outros números representados dessa maneira, mais 2 e menos 1, 7 e menos 8, menos 9 e mais 5, tá certo? Todas essas somas vão funcionar adequadamente se a gente fizer o número com representação em complemento de 2. Tá certo? Então vocês vão ver que na prática, apesar da simplicidade do sinal em magnitude, apesar da aparente simplicidade do complemento de 1, mas com aqueles probleminhas que a gente precisa resolver, o complemento de 2 é a solução, pelo menos para uma grande maioria dos problemas que a gente pode ter se a gente quiser trabalhar com aritmética digital, se a gente quiser fazer contas usando os números binários. Tá certo? Legal. Então, complemento de 2 é a solução. Tá certo? Vamos ver como é que fica a faixa de contagem agora em complemento de 2. Para n bits, podemos representar valores entre menos 2 elevado a n menos 1 e 2 elevado a n menos 1 menos 1. Vocês perceberam que tem um número a mais aqui? Nós temos um total agora de 2 elevado a n valores. Nós estamos explorando toda a gama de codificações possíveis nos nossos números binários. E nós vamos ver que nessa representação aqui, nós vamos representar de menos, por exemplo, se eu quiser representar com 3 bits, de menos 4 até 3. Tá certo? Vocês percebem que é diferente lá do complemento de 1, que a gente tinha de menos 3 a 3. Aqui no complemento de 2, nós vamos poder representar números de menos 4 até 3. Isso significa que se eu tiver uma conta que dê menos 4 como resultado, a gente consegue representar isso em complemento de 2. Tá certo? O 0 possui apenas uma representação diferente do que acontecia no sinal em magnitude, diferente do que acontecia no complemento de 1, mas o sistema não é simétrico. Ele tem uma leve assimetria lá no eixo negativo. No eixo negativo tem um valor a mais. Tá certo? Mas nós vamos ver que isso vai ser bom para a gente, tá? Porque vai nos ajudar com as nossas contas. Mas como eu falei, nem tudo é perfeito. E nós vamos ver que para a gente poder trabalhar adequadamente com números negativos em complemento de 2, nós vamos precisar executar uma operação que é chamada de extensão de sinal. O que é essa operação de extensão de sinal? Isso tem a ver com a maneira que a gente guarda esses sinais dentro dos nossos computadores. A gente já falou para vocês nas aulas anteriores que a gente vai guardar os nossos números em registradores. E registradores têm uma capacidade fixa, não importa qual o tamanho da capacidade. Tá? Pode ser 4, 8, 16, 32, pode ser até um número
no meio desses 5 bits, 7 bits, eu que escolho o número de bits que eu quero colocar. Mas eu já falei para vocês também que os números mais comuns são esses aqui, 4, 8, 16, 32, os múltiplos todos que vão subindo, né? 64, 128, 256, 512, a coisa vai crescendo nesse sentido, tá certo? O problema que acontece é que a gente não pode mais se dar ao luxo de operar com números que tenham um número de bits diferente. Como nós estamos trabalhando em computadores com coisas que estão dentro dos registradores, nós temos que padronizar. Todos os números, com sinal, sem sinal, não importa a magnitude, vão precisar estar representados em n bits. Tá certo? Então, não é simplesmente a gente pegar o número 00001 e inverter, porque vai depender dos números de zeros que tem antes. Tá certo? E, na verdade, o que a gente vai precisar para fazer é muito simples, é simplesmente colocar mais uns no final. Tá certo? E vai funcionar o que a gente precisa fazer. Tá certo? Então, veja, se eu tiver aquele número lá, 10010, e eu estou dizendo para vocês, esse número é um número negativo. Então, nós estamos representando ele em complemento de 2. Tá certo? Se eu quiser agora sair de 5 bits e representar esse mesmo número em 8 bits, não vai funcionar simplesmente acrescentar zeros. Por quê? Se eu só acrescentar zeros, que nem está aparecendo ali como é que chama? Naquela primeira linha ali, um número que era negativo ficou positivo, porque para ele ser negativo ele tem que ter um do lado mais à esquerda. E nós vamos ver então que essa operação de extensão de sinal ela é muito simples. A gente simplesmente acrescenta números uns até chegar no número de bits que a gente quer usar na nossa representação. Tá certo? Então a gente sabe, por exemplo, que o número menos 9 é representado em 5 bits como 1, 0, 1, 1, 1. Tá certo? Se a gente quiser agora representar esse menos 9 em 8 bits, nós vamos ter que acrescentar aqueles uns lá do lado esquerdo. Tá certo? E aí nós vamos perceber que se a gente fizer essa operação de extensão de sinal, as contas vão todas fechar e as operações vão funcionar adequadamente. Tá? Mas se eu tiver números que eu quero somar ou subtrair, né, que estejam com um número diferente de bits, a gente vai precisar alterar a representação dele. Se for 0, a gente acrescenta 0. Se for um número negativo, a gente acrescenta um monte de número 1. Tá certo? Não é nada complicado, mas a gente precisa fazer isso. Se a gente não fizer, as nossas contas darão errado. Tá certo? Tem um caso bem interessante que a gente pode colocar aqui, né? Que é bom até para a gente lembrar, tá certo? Como é que, quando você vê um número desses, já vem direto na cabeça aí o que esse número representa. Olha que interessante, né? Se eu tiver um número ali de 4 bits, em que eu tenho um único bit 1 e todos os outros bits 0, esse número vai ser sempre menos 2 elevado à potência do número de números zeros que tem, do número de dígitos zeros que tem no nosso número. Então, aquele 1000, temos 3 zeros. Nós vamos ter o número menos 2 elevado a 3, que é menos 8. Tá certo? Se eu tiver
4 número zero vai ser menos 2 elevado a 4, que vai ser menos 16. Só um cuidado aqui. Nesse caso específico aqui, o mais correto seria colocar esse menos entre parênteses, tá certo? Porque na representação tradicional, se eu colocar dois números negativos, né, ou um número negativo ao quadrado, ele vira positivo. Esse aqui não é o caso aqui. É como se tivesse um parênteses ali entre o menos, e dentro do parênteses é que está o 2 elevado a 4. Tá certo? Mesma coisa, quando eu tiver 5 números zeros, vai ser menos 2 elevado à quinta, que vai dar menos 32. Tá certo? Se tivesse 6, seria menos 64, e assim por diante. Tá certo? Então é muito fácil a gente lembrar, toda vez que tiver esse tipo de situação, um monte de uns para o lado esquerdo, um monte de zeros para o lado direito, a gente sabe que esse número vai ser 2 elevado ao número de zeros que a gente encontra no nosso número. Tá certo? Então, é um caso especial que vale a pena a gente anotar, porque ele pode ser útil para a gente. Tá certo? Legal. Vamos fazer uma pequena comparação aqui para a gente ver como é que fica esses números. Né? Nós temos aqui do lado esquerdo, né, os números em decimal, então nós vamos ver que nós vamos ter números de menos 8 a mais 7, né, ou seja, 2 ao cubo menos 1, e lá embaixo, menos 2 elevado ao cubo. Tá certo? E aquele de baixo lá, ele é aquele especial, né? Olha, é 1, 0, 0, 0. Tá certo? Então, essa aqui é a representação canônica para esse número. Vocês percebem que tem algumas perguntinhas interessantes que a gente pode gerar a partir dessas questões? Por exemplo, qual é o menor número de bits que a gente consegue representar o número menos 9 ou o número menos 15? Tá certo? Se vocês pararem para pensar, não é tão óbvio assim. Tá? Pode ser que vocês errem se vocês derem um chute. Mas também, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que não é tão difícil assim, vão conseguir resolver essa questão. Então, nós temos aquela tabela ali que vai mostrar para a gente como que é o complemento de 2. Eu já vou dizer para vocês desde já que nos primeiros momentos que vocês estão fazendo operações algébricas com números binários, vocês vão ter que olhar um pouco para essa tabela para poder se lembrar dos números. Com o tempo, vocês vão lembrando de uma certa forma e vai ficar mais fácil, tá certo? Do lado, só para a gente comparar, nós vamos ver ali os números negativos em complemento de 1. Se vocês olharem, a parte positiva é igualzinho também ao sinal e magnitude. Nós temos dois números zero, tá certo? Mas nós vamos ver que os números negativos eles são diferentes. Não vão ser os mesmos números negativos em complemento de 1 e complemento de 2. Se a gente olhar ali o sinal e magnitude, nós vamos ver que também vai ser diferente. Né? Nós vamos ter aí dois zeros também, o mais zero e o menos zero, né? com o zero e com 1 lá na ponta esquerda, e vamos ter ali os valores variando ali de menos 7 a mais 7. Tá certo? Mas vocês vão perceber que cada um deles aí tem uma representação diferente. Alguns casos pode até bater, né? Se vocês olharem, por exemplo, ali, olha, o número menos 4 em complemento de 2 é igualzinho o menos 4 do sinal e magnitude. Mas os outros, nenhum deles é. Tá certo? Então, também não ajuda muita coisa ter um que é parecido. Tá certo? Legal. Vamos então, já temos uma maneira de representar um número negativo, estamos prontos então a realizar adições em complemento de 2. E aí aqui nós vamos ver alguns detalhes aqui que vão nos permitir entender melhor como que a gente faz essa soma, tá certo? Se nós estivermos somando dois números positivos, nós vamos ver que o bit de sinal é 0 e 0, ele vai dar 0, tá certo?
Eu tenho ali a primeira parcela, tenho a segunda parcela e nós vamos fazer a soma como se faz normalmente uma soma. 1 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1. Tá certo? É o caso mais simples. Tá? Vamos ver o que acontece quando nós temos um número positivo e outro menor e negativo. Então, olha, se nós temos ali o mais 9 e nós estamos somando com menos 4, se vocês quiserem, nós estamos subtraindo 4. Ó, o mais 9 vai ser 0, 1, 0, 0, 1, e o menos 4 vai ser 1, 1, 1, 0, 0. Se a gente fizer aquela soma, vocês vão ver que o resultado vai ser o 00101, que é exatamente o resultado dessa operação, ou seja, mais 5. Mas vocês viram que sobrou ali um número 1 ali que está riscado ali do lado esquerdo, né? Esse número 1 que está riscado ali do lado esquerdo, ele é chamado de carry, tá? E numa adição digital, a menos que a gente queira concatenar números para fazer números maiores, a gente desconsidera esse último carry que sai ali pelo lado esquerdo, porque se nós temos um registrador de 8 bits, mesmo que ele execute a soma, esse 1 está fora, não está em nenhum registrador, tá certo? Muitas vezes, quando a gente executa essa soma, esse carry ele é fornecido adicionalmente, mas ele não faz parte do número, ele é uma adição ao número, tá certo? E o que acontece? Mas o número ali ele é positivo, tá? Porque o mais 9 é maior do que o menos 4. E se ele for negativo? Né? Por exemplo, menos 9 mais 4, vamos inverter. Né? O resultado seria menos 5. Ó, se a gente agora fizer a soma ali, 1 e 0 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0, 0 0 dá 1, 1 e 0 dá 1. Ó, e embaixo ali nós vamos ter um número negativo que, por coincidência, é menos 5, que é o valor que deveria acontecer. Tá certo? Se eu tiver dois números negativos, o resultado tem que ser um número negativo. Tá certo? Então, se eu somar menos 9 com menos 4, né? Então, 1, 0, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 0, 0, nós vamos obter ali o 1, 0, 0, 1, 1, que vai ter também um bit de carry, que a gente vai descartar da mesma maneira que no caso acima, e a soma vai ser menos 13 da maneira correta com que ela é representada normalmente num registrador. Tá certo? Então, por enquanto, as coisas estão funcionando. Se eu somo dois números positivos, eu tenho um número positivo. Se eu somo um número positivo que é maior com um número negativo, nós temos um número positivo também. Se eu somo um número positivo e outro maior negativo, o negativo é maior, quer dizer, com maior magnitude, né, porque ele é menor, se a gente quiser pensar bem, nós vamos ter um número negativo, como é de se esperar. Tá certo? E se nós tivermos dois números negativos, nós vamos ter um número negativo como resultado. Tá certo? Nós vimos que duas dessas operações aqui, elas podem estar gerando um carry, tá certo? E aí a gente desconsidera simplesmente esse carry. Tá ok? Então, as operações parece que funcionam bem, né? Para todas as combinações possíveis aqui de números positivos e negativos. Tá certo? Vamos ver como funciona a subtração em complemento de 2. A subtração, gente, ela já foi dito aqui como é que ela vai funcionar. Né? Ela vai ser simplesmente a soma do minuendo com o subtraendo. Vocês lembram desses nomes? Lá da matemática, lá do colégio, bem antiga, né? Quando a gente vai fazer uma subtração, o minuendo é o valor do qual se subtrai alguma coisa e o subtraendo é o valor que está sendo subtraído. Tá certo? Então, o que a gente faz é que a gente nega o subtraendo em complemento de 2 e faz a soma. E com isso nós estamos executando uma subtração. Então, se eu quisesse
pegando aqui agora dois números positivos, 9 positivo, 4 positivo, e eu quiser fazer 9 menos 4, ou seja, estou subtraindo 4 de 9, isso vai ser ali o mais 9 menos mais 4, e em binário vai ser 01001 menos 00100, que magicamente vai se transformar numa soma se a gente pegar ali o subtraindo e representar ele em complemento de 2. Tá certo? Então, se a gente obtiver ele em complemento de 2, nós vamos perceber que a nossa soma ela vai funcionar corretamente. E da mesma maneira que no caso lá da adição, se a gente tiver algum tipo de carry, a gente vai simplesmente desconsiderar esse carry. O número tem que ficar sempre ali fechado no número de bits que está sendo usado para representar aquele número. Tá? Então aquela história de poder representar com 1, com 2, com 3 e fazer soma tudo misturado, aqui não vai funcionar muito bem. O correto é a gente estar sempre convertendo tudo para o mesmo tamanho. Tá? Esse tamanho pode ser qualquer um, mas todos os números que estão sendo operados, eles precisam ter o mesmo número de bits, tá certo? Senão a coisa não funciona direito, tá ok? Mas nem tudo são flores. Vocês vão perceber que existe um fenômeno chamado overflow, que pode ser um problema para a gente quando a gente está tentando fazer algum tipo de operação com números em complemento de 2. Vocês viram que, de certa forma, é bastante conveniente essas operações que a gente faz com um complemento de 2, porque nós não precisamos fazer muita coisa. A gente simplesmente executa uma soma e, magicamente, né, seja soma, seja subtração, ele já coloca no formato que a gente gostaria ou precisaria que o nosso número binário estivesse. Tá? Mas esse fenômeno aqui que a gente vai comentar, que se chama overflow, pode ser algo que pode atrapalhar um pouco a nossa brincadeira. Né? Vamos tentar entender o que é esse overflow. Né? Vocês sabem que quando a gente define um número binário com sinal, né? Ou seja, quando a gente define um número em complemento de 2, a gente precisa definir o número de bits que esse número vai ter. Né? Por quê? Porque, dado o número de bits, nós vamos poder ter uma ideia da capacidade de armazenamento do nosso número. Nós já vimos isso, né, um pouquinho mais atrás. E o que acontece é que se a nossa conta ela estourar essa capacidade, nós vamos ter esse fenômeno que é chamado então de overflow. O interessante é a gente entender que não é o overflow não é meramente um caso de carry, que vocês poderiam imaginar, deu overflow, ele simplesmente deu um carry a mais, mas ali ele resetou, né, voltou, que nem a gente tinha, por exemplo, lá nos nossos contadores, quando ele terminava, ele começava de novo. Mas não é isso que acontece no caso do overflow. No caso do overflow, realmente o resultado da soma dá errado. Ou seja, o valor que sai ali não tem absolutamente nada a ver com o resultado da operação. É um número completamente estranho. Né? Vamos ver o exemplo típico aqui. Né? Nós estamos somando dois números, por exemplo, 8 e 9. Né? Então, 9 vai ser 01001 e 8 vai ser o 0100. Tá certo? Nós vamos executar essa conta, tá certo?
Como esse número é um número em complemento de 2, a gente tem que levar em consideração aquele primeiro bit, que é o bit do sinal, tá certo? Então esse número está representado em 5 bits, tá certo? Ele está representado em 5 bits. E quando a gente representa ele em 5 bits e a gente faz essa soma, olha o que acontece. Mais 9 com mais 8 vai dar quanto? Vai dar 17. Tá certo? Olha o resultado que apareceu ali. Tá certo? O resultado que apareceu ali. Vocês vão ver que um número negativo para começar, ou seja, eu somei 2 números positivos e deu um número negativo, e aquela magnitude também não tem absolutamente nada com o 17, tá certo? Então, o overflow pode ser um problema grave, tá certo? E se a gente quiser entender um pouco melhor como é que funciona o overflow, eu coloquei aquela como é que chama? Aquela rodinha lá, está um pouco pequeno aqui para vocês verem, mas se vocês olharem com um pouco mais de cuidado, vocês vão perceber que ali dá para a gente entender muito bem, né? Então, nós estamos fazendo essa roda, ela começa do lado, bem no centro ali, lá em cima, tá certo? E a gente, na parte mais externa dela, nós estamos colocando a representação, nesse caso da roda aqui, de um número com 4 bits, tá certo? Se esse número fosse um número inteiro, desculpe, se esse fosse um número natural, né, a gente conseguiria representar em 4 bits de 0 até 15. Tá certo? Ou de 0 até f, se vocês quiserem ver em hexa, tá certo? Mas se a gente for representar esse número em complemento de 2, nós vamos ver que ele, na verdade, vai permitir o quê? Ele vai permitir que eu guarde os valores de menos 8 até 7. Então, qualquer conta que eu faça em complemento de 2, que o resultado seja maior do que 7, ou que o resultado seja menor que menos 8, vai estourar a capacidade de representação e isso vai acabar causando um overflow. Tá certo? Bom, é o caso ali daquele exemplo, né? Se bem aquele exemplo é para 5 bits, mas se eu tivesse, por exemplo, e é muito fácil da gente usar essa roda para a gente entender. Olha, vamos olhar agora naquele centro da roda, tá certo? Lá no centro, vamos colocar ali no número 5, tá? Se eu somar 5 com 3, o que vai acontecer? É como se eu fosse rodando para a direita, tá certo? Então, ó, conto 1 vai para o 6, conto 1 vai para o 7, conto 1 vai para o... Opa! Pulou para o outro lado. Eu vou cair lá no menos 8. Tá certo? Isso é overflow. Mesma coisa do outro lado. Se eu tiver lá menos 7, menos 2, eu vou virar para a esquerda, menos 7, menos 8 e... Opa! Pulou ali para o 7. Então, tanto quando eu estouro a capacidade para um lado, quanto quando eu estouro a capacidade para o outro, eu posso ter esse resultado que é o overflow. E aí vocês podem falar assim, estragou a nossa alegria aqui, né? Poxa, estava tudo dando tão certo e agora esse overflow, como é que eu vou saber que deu overflow ou não deu overflow? Porque eu vou lá, faço a conta, faço a minha adição ou a minha subtração, e de repente deu overflow, como é que eu sei que deu overflow? Para a nossa sorte, nós vamos descobrir que o overflow ele só acontece com 2 situações que podem ser muito bem determinadas. E isso é que é a nossa vantagem, tá certo? Somente teremos overflow se, reparem, hein, se nós estivermos somando
dois números positivos e o resultado dessa soma der um número negativo, a gente sabe que deu overflow, com certeza. E da mesma maneira, se eu estiver somando dois números negativos e o resultado for um número positivo, eu também sei que deu overflow. Tá? Então, a gente sabe que são situações bem claras. E é interessante isso, tá, gente? Porque, assim, se vocês quiserem tentar qualquer outro tipo de operação, vocês vão ver que não dá overflow. Se eu somar número positivo com número negativo, não dá overflow. Se eu somar número negativo com positivo, não dá overflow. E se eu somar, olha só, se eu somar dois números positivos e o resultado também for positivo, eu também posso afirmar, não deu overflow. Vocês entendem que legal? Da mesma forma, se eu somar dois números negativos e o resultado for negativo, não deu overflow. Então fica fácil. Fica fácil da gente descobrir, tá certo? A gente tem que fazer o quê? Vamos olhar aquele bit mais à esquerda da nossa conta. Tenho ali um exemplo ali com 5 bits, tá certo? Eu estou somando dois números positivos. Como que eu sei? Porque eu tenho ali o primeiro bit do lado esquerdo, o bit mais significativo é 0 nos dois casos, então são números positivos. E o resultado da soma foi um número negativo. Como que eu sei? Porque tem 1 na esquerda. Toda vez que eu tiver 1 na esquerda, no complemento de 2 é um número negativo. Então, olhem a situação muito bem delineada. Eu tenho dois operandos que são positivos e o resultado deu negativo. Não interessa qual é a conta. Sempre que isso acontecer, é porque tem overflow e o resultado vai ser errado, tá certo? O sinal vai estar errado e a magnitude também vai estar errada, tá certo? Então, a gente vê que não é assim algo também, um bicho de 7 cabeças. É um aborrecimento? É um aborrecimento, porque a gente vai ter que tomar cuidado para descobrir se a minha operação deu ou não deu overflow. Felizmente, é muito fácil a gente detectar quando isso acontece. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é conviver com esse problema do overflow, tá certo? E tentar, de uma certa forma, detectar, sempre que a gente executa uma operação, a gente detectar se houve ou não houve overflow. E como eu faço isso? Simplesmente pegando aqueles 3 bits ali, o bit do sinal de um dos operandos, o bit do sinal do outro operando e o bit do sinal do resultado. Olhando para esses 3 bits, a gente consegue determinar com certeza se houve ou não houve overflow. Tá certo? Então, esse é o truque. Tá? Depois vocês vão ver um pouco mais lá para frente, quando a gente estiver falando dos circuitos que fazem somas aritméticas em complemento de 2, né? Nós já vamos ver isso daqui a 2. Na aula que vem nós vamos fazer exercício, mas na outra aula nós vamos falar um pouquinho começar a falar sobre os circuitos aritméticos. E quando a gente estiver vendo os circuitos aritméticos, a gente vai ver que a gente pode sempre usar esse truque para determinar se teve ou não overflow. Mas quando a gente estiver fazendo os circuitos aritméticos, nós vamos mostrar para vocês uma outra continha, um outro circuitinho que a gente consegue fazer que é equivalente a esse aqui, tá certo? Que faz essa operação aqui, tá? E com isso vai dar o mesmo resultado, tá certo? Basicamente a gente tem que pegar os dois últimos carries e fazer um XOR entre eles e ele vai ser equivalente a esse overflow. Mas, por definição, a gente vai adotar, então, essa situação em que ou eu estou operando dois números positivos e o resultado foi um número negativo,
ou eu estou operando dois números negativos e o resultado foi um número positivo. Tá certo? Tudo bem, gente? Vamos agora falar da multiplicação de números binários. Vocês vão ver que multiplicar números binários é mais fácil do que multiplicar número decimal. Tá certo? Porque vocês vão perceber que, basicamente, multiplicação em números binários é você fazer shift e soma, shift e soma, shift e soma. Tá certo? Basicamente é isso. Tá? Olhem lá, aquele exemplo que está. Depois nós vamos ver outros exemplos ali mais para frente. Mas olhem aquele exemplo lá. Olha. Se eu quero multiplicar, cuidado que isso aqui é multiplicação, não é soma, tá? Se eu quiser multiplicar 1001 por 1011, ou seja, eu estou multiplicando 9 por 11, eu vou usar a mesma regra que a gente usa com números decimais. A gente multiplica o de baixo pelo de cima e coloca o resultado embaixo. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Vamos para o segundo. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. E vocês se lembram que cada vez que a gente pega um número deslocado, a gente desloca o resultado também. Nós vamos fazer, nesse caso aqui, 4 vezes essa coisa, e depois vamos somar aqueles números resultantes, aqueles produtos parciais, e o resultado final, se vocês forem ver que número é esse número é o número 99. Tá certo? Imaginando que ele, nesse instante aqui, não está ainda colocado naquele... Eu vou ter vários zeros ali para o lado esquerdo. Tá certo? Ele é positivo. Tá? Bom, o que aconteceu aqui? Vamos tentar olhar para isso aqui. Porque vocês viram que eu contei a história para vocês como se a gente estivesse fazendo essa conta com números decimais. Mas isso aqui, no final das contas, é mais fácil do que decimal. Porque vocês pararam para perceber que eu tenho só dois tipos de elementos parciais, de produtos parciais? Ou eu tenho um 001 ou eu tenho 0000. Vocês sabem por que acontece isso? Olha lá a conta de novo que eu estou fazendo a multiplicação. Olha o número que está ali em cima. É 1001. Se eu multiplico 1 por 1001, vai dar o quê? Vai dar 1001. Se eu multiplico 1 por qualquer número binário, vai dar o próprio número binário. Tá certo? Então, ó, como que eu faço uma multiplicação em números binários sem ter que ter essa preocupação se ele vai fazer essas contas aqui. Olha como é que eu faço. Eu vou pegar e vou começar a varrer o meu multiplicador, tá certo? E aí, eu vou pegar um de cada vez, tá certo? Para cada shift que eu der ali em cima, eu dou um shift embaixo. Se for 1, eu simplesmente copio o multiplicando. Se for 0, eu simplesmente coloco 0. Vocês percebem que é exatamente o que está acontecendo ali? Olha, aquele primeiro 1001 é por causa do primeiro 1 que está ali. Eu copiei o multiplicando lá para baixo. O segundo está deslocado de 1 para a esquerda. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar de novo o 1001 deslocado de 1. O terceiro, ele está 3 bits. Eu vou deslocar de 3, mas agora como é 0, ao invés de colocar o número, eu vou colocar 0. E por último, eu vou ter, de novo, né? Eu estou com 4, 1, 2, 3 deslocamentos, tá certo? Eu vou deslocar 3 vezes e vou repetir o 1001. Aí eu simplesmente somo tudo aquilo e eu obtenho o meu produto final. Vocês perceberam que esse mecanismo de multiplicação, ele
é basicamente um conjunto de shifts e somas. Bem mais fácil, né, do que uma multiplicação, tá certo? Mas também tem os seus probleminhas aqui, tá? Vocês vão ver que essa multiplicação que a gente fez aqui é uma multiplicação que não está ainda levando em consideração números negativos, é uma multiplicação normal de números positivos, tá? Como que agora eu faço uma multiplicação com números negativos? Vocês vão ver que tem uns pequeninos detalhes, tá? Nós vamos usar algumas propriedades das multiplicações para poder fazer essa multiplicação corretamente, tá certo? Vocês viram que sempre a multiplicação é uma sequência de somas. Mas nós vamos tentar sempre trabalhar com números positivos, certo? Então, se eu tiver dois números positivos, eu simplesmente aplico a operação, vai funcionar, que é uma beleza. Se os dois números forem negativos, o que eu vou fazer? Eu vou transformar os dois em complemento de 1, os dois vão ficar positivos, aí eu faço a soma. Tá certo? E se eu tiver um número negativo e um número positivo? Eu vou transformar o número negativo em positivo, usando o complemento de 2, vou fazer a soma, vou fazer a multiplicação, desculpa, vou fazer a multiplicação, e depois eu vou transformar de novo o resultado no número negativo em complemento de 2. Acho que eu coloquei errado aqui, né? É complemento de 2, tá? Eu coloquei errado aqui. Por que a gente faz isso? A gente está simplesmente aplicando aquela propriedade. Se eu estiver multiplicando mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Vocês repararam que são exatamente essas três regrinhas aqui? Se eu estivesse multiplicando 5 por menos 8, eu pego o menos 8, converto para ele ficar positivo, vai ficar 8. Aí eu multiplico 5 vezes 8, vai dar 40. Aí eu pego e faço o complemento de 2 para ele ficar, para ele virar negativo de novo. Sempre vai funcionar. Tá certo? Então vocês percebem que parece que se eu multiplicar o número sem usar esse critério aqui, a coisa talvez não funcione. Tá certo? Por via das dúvidas, essa maneira de fazer a multiplicação, ela tem duas características interessantes. Primeiro, ela sempre funciona. Tá? Mesmo que eu faça essa multiplicação com operadores com diferentes números de bits. Eu posso. Vai funcionar. Desse jeito aqui. Mas nós vamos ver que dá para a gente multiplicar um número positivo por um número negativo, ou dois números negativos, usando somente a notação de complemento de 2. Mas tem um detalhezinho que pode ser complicado. Né? Por que eu não posso simplesmente fazer a multiplicação direto do número negativo e ele já daria certo o sinal? Na verdade, pode. Mas, quando a gente faz uma multiplicação, o número fica grande. E como nós estamos trabalhando com números binários, ele cresce muito rápido. Tá certo? E, por regra, o resultado vai ter sempre o dobro do número de bits dos operandos. Tá certo? Então, olha, nesse caso aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? 6 bits. Estou multiplicando dois números de 6 bits. Tá certo?
por exemplo, estou multiplicando aqui menos 23 por 34. Tá? Bom, o mais fácil era fazer aquilo que eu falei com vocês. Né? A gente simplesmente inverter e fazer a coisa funcionar. Tá certo? Mas uma maneira alternativa que isso vai funcionar é se eu fizer aquela extensão de sinal que a gente viu lá atrás. Tá certo? Então eu tenho que pegar cada um daqueles números ali de cima, aquele menos 23 representado em 6 bits, e eu vou ter que encher de 1 ali do lado esquerdo. Tá certo? Nessa conta ele não colocou porque ele está colocando só ali do lado de baixo, porque no final das contas é o que vai importar. Né? Mas o correto seria vocês estarem colocando ali, enchendo de 1. E o segundo? O segundo é um número positivo, então não é cheio de 1, a gente tem que encher de 0 ali. Tá certo? Vai encher de 0. Lá, encher de 0 é quase que não fazer nada. Tá certo? Mas o correto é encher de 0. Tá? E aí nós vamos calcular a conta somente com o número de bits, que é o dobro do número de bits dos operandos. Tá certo? E vocês, aqui eu coloquei em uma cor diferenciada para vocês perceberem por que a conta dá errado se a gente fizer a conta simplesmente usando aquele procedimento normal que a gente fez com os números positivos. Vocês concordam comigo que aquele primeiro número lá, quando eu falei para vocês que ele era menos 23, alguém falou assim, mas por quê? Porque eu estou dizendo que eu estou usando um número negativo de 6 bits. O número de baixo, o número 34, ele na verdade ele é um número que parece ser negativo, porque ele começa com 1, mas é porque ele na verdade não é um número de 6 bits. Ele é um número de 7 bits, que eu resolvi representar com 6 bits, porque o 0 à esquerda, em princípio, não faria diferença. Tá certo? Então, vocês percebem que eu simplesmente aplicar aquele procedimento de operação para números positivos, dependendo de como eu considero, vai dar exatamente a mesma coisa? Só que não. Certo? Para dar certo, a gente tem que colocar aqueles números lá do lado esquerdo. Né? E, particularmente, nós temos que colocar a extensão de sinal, que vai acontecer nesse número ali, né, naquela linha número 4 e depois na linha número 8. Tá certo? Se a gente fizer desse jeito, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado do que se a gente fizer desse jeito aqui. Tá certo? Mas tem um probleminha. Primeiro, para a coisa ficar mais funcional, porque senão vai ficar bem complicado, o número de linhas que a gente vai ter que fazer soma depois vai crescer muito, a gente coloca o número negativo sempre em cima, porque aí o número de somas que eu tenho que fazer diminui. Tá certo? Eu vou somar números maiores, mas que o número de somas final acaba sendo menor. Tá certo? Porque senão... E, de qualquer forma, vocês percebem que esse monte de 1 que eu coloco do lado esquerdo vai me dar um número bem maior de operações? Esse caso aqui, né, eu vou ter que colocar um monte de soma com 1 ali que não precisaria fazer se a gente fizesse uma multiplicação de 2 números positivos. Tá certo? Então, apesar disso funcionar, na prática, o que a gente faz é isso. Tá certo? Essa é a melhor maneira de, com o menor número de operações, fazer uma multiplicação de números binários com sinal, em complemento de 2. Ok? Perfeito? E tem ainda a multiplicação binária com ponto fixo. Né? A gente não chama de ponto decimal porque não é decimal. Né? Também chamar de ponto binário também fica complicado. Então o pessoal chama de ponto fixo. Tá certo? Então, olha, eu tenho ali em cima o número 11010.110,
que eu vou multiplicar por 00101.101. Vocês vão ver que o procedimento é exatamente o mesmo que a gente faria lá no caso do número 100 ponto fixo. A única coisa que vocês vão perceber aqui é que no resultado eu vou estar pegando a soma ali dos dois, das casas. Então, se um deles tem 3 casas, o outro tem 3 casas, eu vou ter 6 casas. Tá certo? E vocês vão perceber também que para essa multiplicação funcionar adequadamente com números negativos, isso aqui vale tanto para números positivos como para números... Esse exemplo aqui é só números positivos, tá, gente? Mas dá para fazer com negativo também, é semelhante. Tá? Mas, se eu for trabalhar com números negativos, vocês percebem que se eu não acrescentar aquele zero ali do multiplicando ali em cima, se eu fizesse só 110.11, isso me geraria um bit a mais lá do lado esquerdo, quando a gente fizesse a extensão de sinal. E esse bit a mais acaba dando uma conta errada depois. Tá certo? Então, o pessoal tem por regra sempre padronizar. Se um está com 3 e o outro está com 2, então vamos fazer todos com 3. Tá certo? E aí fica alinhado ali o pontinho e aí a gente simplesmente dobra, né? Se tem 3, vira 6, se tem 4, vira 8, se tem 5, vira 10, tá certo? Vai ser basicamente os números depois da vírgula, né? Depois do ponto ali, do ponto fixo. Tudo bem? É uma sutileza, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter alguns exercícios interessantes para a gente fazer depois, na aula que vem, usando e para vocês fazerem no testinho também, né, usando esses mecanismos de operações aritméticas aqui com números binários. Tá certo? Legal. E a divisão? Como é que funciona a divisão? A divisão binária, ela também é equivalente à divisão decimal. Tá certo? Nós vamos adotar aquele mesmo procedimento que a gente fazia para dividir dois números. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver, olha, o número da direita tem 2 bits, tá certo? Então, eu vou ver, dá para pegar só 2 bits? Não, 1, 0 não vai dividir por 1, 1. Então, eu vou pegar 3, tá certo? Vou pegar os 3 primeiros bits, estou fazendo igualzinho, a gente faz uma divisão normal, tá certo? Aí, vou fazer 1, 0, 0 dividido por 1, 1, isso vai dar 1, tá certo? 1 vezes 1, 1, vai dar 1, 1, tá certo? E eu vou fazer, então, o 1, 0, 0 menos 1, 1, que vai dar 1. Aqui eu já coloquei o resultado da soma para ficar um pouco mais rápido. Aí, o que a gente faz? A gente desce aquele 1 que ficou ali em cima, tá certo? E agora eu vou aplicar de novo o mesmo procedimento. 1 dividido por 1, 1 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 1, 1 vai dar 1, 1. Resultado é 0. A operação bateu do jeito que tinha que bater. Certo? Mas nem sempre bate, né? Às vezes a gente está fazendo as divisões e fica ali um número, uma dízima periódica, né? Será que isso pode acontecer também com números binários? Vamos ver aqui, ó. Nós temos um número aqui que não vai bater certinho, tá certo? 1010 dividido por 100, tá certo? Vamos lá, vamos aplicar a mesma operação. Nesse caso aqui, a gente vai precisar pegar também 3 bits, né? Mas não vamos precisar pegar 4, porque 101 é maior do que 100, tá certo? Que é o divisor ali. Então, vai funcionar adequadamente. Bom, 101 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 1, tá certo? 1 vezes 100 dá 100. 101 menos 100 dá o quê? Dá 1, tá certo? Aí a gente vai e desce. Vamos agora continuar a operação. 10 dividido por 100. Não vai caber.
que a gente faz então? A gente coloca um zero. 0 vezes 1, 0, 0 dá 0. Menos 1, 0 dá o próprio 1, 0. Tá certo? E agora? Acabou os números lá em cima, né? Como é que a gente faz para continuar essa divisão se tem resto ainda nessa divisão? Né? Nós vamos usar o que a gente faz também com números decimais. A gente acrescenta um ponto e coloca um zero a mais. A gente vamos lá. E a gente vai seguindo enquanto precisar. Pode ser que caia numa dízima periódica? Boa pergunta. Tá certo? Boa pergunta. Depois vocês tentam ver o que acontece. Tá certo? Mas aqui, 100 agora dividido por 100 deu certinho, né? Deu 1, tá certo? 1 vezes 100, o resultado dá 0, a soma, a divisão terminou. Tá certo? Então vocês percebem, né, que se a gente for olhar isso aqui, na verdade, isso aqui é uma sequência de subtrações. Vocês perceberam? Né? A gente está subtraindo aquele 100 do elemento mais à esquerda ali. Então, essa mesma operação que ela segue o procedimento normal que a gente usa para fazer divisão com números decimais, ela pode ser descrita de maneira alternada. Da mesma maneira que acontecia lá na multiplicação, e que na multiplicação, na verdade, a gente fazia shift e somava, aqui vocês vão ver que a gente também vai fazer certos tipos de shift e certos tipos de subtração. Tá certo? Nós vamos estar sempre fazendo essa subtração. Tá? Então, podemos olhar para essa divisão da maneira que a gente está acostumado a fazer lá com números decimais, ou podemos pensar ela que nós vamos estar sempre subtraindo ou 0, tá certo? Ou aquele número 100 dos 3 bits que estão mais à esquerda aí do meu divisor. Do dividendo, tá certo? E os números negativos? Os números negativos, nós vamos usar aquele mesmo procedimento que a gente usou na multiplicação. Convertemos os dois para positivo, tá certo? E se um é positivo e o outro é negativo, o resultado final a gente converte de novo, muda o sinal de novo, tá certo? Se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos, aí não precisa mudar de novo, só tem que mudar uma única vez, tá certo? E aí faz a divisão do jeito que a gente está acostumado a fazer aqui. Legal? Não é tão difícil assim, né, gente? Mas dá umas continhas interessantes aí para fazer uns exercícios bacanas para vocês estudarem aí esse tópico aqui. Tá certo? Legal. E com números hexadecimais? Bom, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A adição hexadecimal vai ser basicamente feita da mesma maneira que a adição decimal. Lembrando agora que o maior dígito é F e que a gente consegue ir até o 15. Tá certo? Então ele não pula, não vai 1 quando chega no 10. Ele só vai 1 quando chega no 16. Até o 15 eu consigo representar. 15 é F. Tá certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Né? 8 e 4. 8 e 4 é 12, que é C. Tá certo? Então a gente vai usar sempre a representação hexadecimal. Tá certo? 5 e 2 é 7. Então, 58 é complicado, né? A gente fala 58 mais 24 dá 7C. Tá certo? Simples. Essa conta não teve vai 1. Né? Vamos ver o que acontece se a gente tem um vai 1. Tá certo? 8 mais B. O que é mais B?
certo? A é 10, B é 11. Então, nós estamos fazendo soma de 8 com 11. Isso daí dá 19. 19 extrapola quanto de 16? 3. 16, 17, 18, 19. Tá certo? Então, temos esse 3 aqui. E aqui nós temos o quê? Nós temos o vai 1. Tá certo? Então, vai ser o 5 com mais 1 dá 6 do vai 1, mais 4 dá 10, que é representado como A. Tá certo? Então vocês veem que é um pouquinho mais enroscado. Mas a grande vantagem é que a gente consegue, com um número muito pequeno de dígitos, representar números que, se fossem feitos em binário, seriam números gigantescos. Tá certo? Então, a gente vai ter que aprender a pensar em hexadecimal, tá certo? Para poder fazer essas contas adequadamente, tá? Caso a soma de dois dígitos seja maior do que 16, a gente subtrai 16 para encontrar o resto. Então, por exemplo, F mais C é equivalente a 15 mais 12, dá 27, que extrapola 16. Então, 27 menos 16 dá B, e nós vamos ter, então, o 1B, tá certo? É a maneira que a gente tem que pensar. Em vez de ser um 0 do 10, é um B, que é 16 mais o B, tá certo? Tudo bem? Assim que faz, tá? E a subtração? Para fazer a subtração, nós vamos simplesmente lembrar que a numeração hexadecimal é só uma notação mais compacta de números binários. Eu tenho uma representação dual de binários para hexadecimais. Então, o que nós vamos fazer para fazer a subtração em hexadecimal? Nós vamos realizar o complemento de 2 do subtraendo e vamos fazer a soma, que nem a gente fazia lá no caso do binário. Tá certo? Aí nós vamos simplesmente imaginar que esse número é um binário e vamos representá-lo como hexadecimal. Tá certo? Para a gente ter esses números hexadecimais com sinal, que acabam ficando necessários para a gente poder fazer a subtração, nós vamos ver que existe uma convenção. Da mesma maneira que a gente tinha aquele monte de 1, né? Ou, na pior das hipóteses, um único 1 do lado esquerdo representava um número negativo, nós vamos ver que em hexadecimal, todo número que começar com um valor 8 ou mais, se esse hexadecimal for um hexadecimal com sinal, e a gente tem que dizer isso porque não dá para saber, o mesmo número binário pode ser representado com sinal ou sem sinal e vai ser um número diferente se ele for negativo. Tá? Se tiver 8, ele é negativo. Se for menor do que 7, ele é positivo. Então, 8, 9, A, B, C, D, E, F é tudo negativo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é tudo positivo. Tá certo? É mais ou menos exatamente aplicar a conversão para binário. Tá certo? Se o primeiro bit for 0, você vai ter um número de 0 a 7. Se tiver isso, né, quando a gente estiver fazendo o número hexadecimal. Tá certo? Porque diferente do que acontecia no binário, no hexadecimal a gente tá casado com números em representação de 4 bits. Tá certo? Porque para representar um número hexadecimal, a gente precisa de pelo menos 4 bits. Então não dá para fazer números hexadecimais com 5 bits. Os números hexadecimais vão ter 4, 8, 16, tá certo? E a gente pode ter números maiores aí. Cada um desses pacotes de 4 vai ser um número de 0 a f. Tá certo? Não é tão difícil assim, gente. Não é tão fácil também. Mas dá para a gente trabalhar desde que a gente preste atenção no que a gente está fazendo. Tá certo?
Legal. E a multiplicação? A multiplicação hexadecimal é basicamente realizada da mesma maneira que a multiplicação decimal, tá certo? A diferença, e essa é uma boa diferença, né, é que a gente teria que decorar uma tabuada hexadecimal, tá certo? Vocês lembram quando vocês estavam? Provavelmente isso aconteceu com vocês na primeira série do primário, ou primeiro ano, não sei, depende da época que vocês fizeram, ou na primeira série ou no primeiro ano. Vocês lembram as primeiras aulas de matemática? O que a gente fazia? 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 8 dá 24, 5 vezes 8 dá 40, 7 vezes 9 dá 63. Esse era difícil de decorar, né? Mas a gente teve que decorar. Nós precisamos decorar a tabela, a tabuada hexadecimal para poder fazer os exemplos, tá certo? Eu aqui, vou ser bem honesto com vocês, né, não decorei a tabela hexadecimal. Esse exemplo que eu estou mostrar aqui para vocês, eu fiz olhando para a tabela. Tá? Então, olhando para a tabela, você está colando, mas eu não vou querer que vocês decorem a tabela hexadecimal. Não dá, ela é bem mais complexa do que a tabela decimal. A tabela decimal já é difícil. A gente só sabe porque já está trabalhando com ela há muito tempo. Tá? Mas não é fácil. E a tabuada hexadecimal vai ser mais complexa ainda. Mas vamos ver um exemplozinho aqui para a gente poder fazer uma conta. Tá certo? Vamos multiplicar 4A por 2F. Nós vamos usar aquele mesmo procedimento que a gente usa para multiplicar números decimais. Vamos fazer o quê? Vamos começar do lado mais direito ali. Vamos multiplicar F por A. E aí já precisa da tabuada. Sem a tabuada não dá para fazer. Tá certo? Mas supondo que tenha a tabuada, né, nós vamos ver na tabuada, nós vamos ver que A vezes F dá 9,5. Tá certo? Aí a gente vai lá e coloca o 6 ali e o 9 vai lá para cima. Tá certo? Aí, para continuar a operação, o que a gente faz mesmo? Vocês estão lembrados como é que fazia isso, né? Nós vamos agora fazer o F vezes 4, ou 4 vezes F. Tá certo? Isso dá 3C. Nós vamos olhar na tabuada de novo. Tá certo? Vai dar 3C. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar o 3C com 9, que é aquele 9 que tinha ido da primeira conta. Isso vai dar 4, 5. Aí eu vou lá e coloco o 4, 5. Tá certo? Primeira parcela está feita. Nós vamos pegar agora o 2. Então, nós vamos fazer 2 vezes A. Tá certo? 2 vezes A vai dar 1,4. Cuidado para não falar 14. Tá? Não é 14, é 1,4. Então, a gente vai lá e coloca o 4 embaixo e o vai 1 lá para cima. Tá certo? Aí nós vamos fazer o 2 vezes 4, que esse sim vai dar 8, tá certo? Mais 1 dá 9, tá certo? Então vamos colocar o 9 ali. E agora nós vamos simplesmente somar aquelas duas parcelas. O 6 fica ali para baixo, o 5 e o 4 dá 9, né? E o 9 e o 4 dá 13, que vai ser a letra D. Tá certo? Fizemos uma multiplicação hexadecimal. Tá certo? Nenhum bicho de 7 cabeças. Tá certo? Algo bem... Tudo bem, tem que decorar a tabela. E ó, a tabela não é pequena. A tabela é a tabela. Tá? Para decorar isso aqui, meu amigo, olha, não sei se é mais fácil a gente dar a tabela. Tá? Mas para vocês ficarem tranquilos, se a gente for dar exercício para vocês, vocês vão poder consultar a tabela, tá certo? Sem a tabela não dá para resolver esses exercícios aqui com hexadecimal, tá certo? Legal, gente? Legal. E a divisão? A divisão também
basicamente vai ser realizada da mesma maneira que a multiplicação decimal, tá certo? Vai fazer uso da tabuada hexadecimal e vai usar aquele critério de jogar tudo para positivo, fazer a divisão no positivo e depois inverter de volta o complemento de 2, se for um positivo e um negativo, enfim. Nós vamos usar aquela mesma regra. Menos e menos dá mais e menos dá menos e mais dá menos, mais e mais dá mais, tá certo? E vai tudo funcionar muito bem. Vamos ver um exemplo aqui, né? 7AB8 dividido por 2A. Agora aqui a coisa já começa a apertar, tá certo? Eu vou ter que verificar quantas vezes o 2A cabe em 7A, tá certo? Uma das maneiras de fazer isso, a gente faz 7A menos 2A, vai dar algo como 5, 0. Então dá para fazer uma segunda vez, tá certo? Mas 3 talvez já seja demais. Então nós vamos ver que, na verdade, né, pegando lá o 7A, vai dar para ficar só 2. O 3 já estouraria ali o 7A, tá certo? 2 vezes 2A. A gente vai lá na tabela, vai dar 54. Aí a gente vai lá e coloca o 54 lá. Aí faz a subtração. 7A menos 54 vai dar 2,6. Aí a gente faz o quê? Desce o B. Desceu o B. Vamos agora dividir 26B dividido por 2A. Tá certo? Quantas vezes 2A cabe em 26B? Aí nós vamos ter que ficar decrementando e nós vamos ver que cabem exatamente E vezes. Tá? Aí nós vamos multiplicar E por 2A. Vamos olhar na tabela, tá certo? Vai dar 24C. Vamos colocar 24C ali. Vamos diminuir 26B de 24C. Vai dar 1F. Aí a gente desce ali o número 8, vai dar 1F8. Aí nós temos que ver quantos 2A que cabem dentro de 1F8. Então vamos ficar decrementando até 2A até que não dê para decrementar mais. Vai dar então C vezes. C vezes 2A, nesse caso aqui, vai dar o próprio 1F8. A gente vai colocar ali o 1F8 e a soma vai dar 0 e a nossa divisão hexadecimal está realizada. Tá certo? Então, gente, vocês percebem que não tem mistério. Essa tabuada aqui pode dar um pouco de trabalho, tá certo? Mas não é impossível. Pensar de maneira hexadecimal não é muito natural para a gente. Mas fazendo essa analogia com as operações decimais e sabendo aquele truque do complemento de 2 para poder trabalhar positivos e negativos, nós vamos ver que essa nossa divisão hexadecimal ela deve funcionar adequadamente. Tá certo? Bom, gente, basicamente era isso que a gente tinha para estudar hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios com operações de diferentes tipos, né? Binárias, com números positivos, negativos. Vamos tentar trazer uns exercícios interessantes aqui para vocês, para a gente fixar essas operações, porque isso aqui é importante. Depois, na outra aula, aí nós vamos mostrar para vocês como é que a gente projeta os circuitos aritméticos. Como é que a gente faz uma soma, como é que a gente faz uma subtração, como é que a gente faz uma divisão, como é que a gente faz uma multiplicação usando os circuitos lógicos. Tá certo? Que afinal de contas é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos montando esses circuitos aritméticos. Tá certo? Enquanto isso, gente, deem uma olhada aqui, tentem pensar
nesses problemas. A gente vai estar disponibilizando para vocês alguns exercícios para vocês poderem fazer uma fixação desse conteúdo, mas eu espero que vocês consigam, dentro em breve, já estar fazendo operações aí que nem a gente faz com decimais. Tá certo? Bom, gente, então, por hoje é isso e até a próxima aula.